Deus, Ele nos chamou para a paz. Um dos títulos de Jesus é que Ele é o príncipe da paz. Mas numa geração caída, no mundo caído, o fato de você ser filho da paz, príncipe da paz, Rastafari, né? Significa a expressão lá afro, príncipe da paz, daí aquela coroa, os dreads, né, dos que se pensam descendentes de Salomão. O fato de você ser um príncipe da paz, em si mesmo já atrai inimigos. Tem gente que vai ter a determinação de não deixar você existir. E aí é claro, aqui Deus não está mandando você matar ninguém. Jesus diz que é para a gente amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mas há situações muito específicas que eu tenho até que orar por quem me persegue, mas eu preciso também romper com quem me persegue. Isso é muito fácil de achar nos próprios atos de Cristo. Quando foi que vocês viram Jesus fazendo uma aliança em público com escribas e fariseus ou com o Sinédrio? Imagina Jesus, eu estou chamando o Sinédrio para a gente orar, vamos fazer uma aliança. Não tinha aliança. Eu diria que o Sinédrio, as autoridades judaicas, eles eram os amalequitas de Jesus. Não que Jesus não fosse da paz. Eles é que jamais iriam querer paz com Jesus. Tem hora que não dá para negociar. E aqui Deus não está mandando ninguém matar ninguém atualmente. Mas tem hora que você precisa dizer o seguinte, olha, a única forma da gente ter comunhão uns com os outros é cada um andando no seu quadrado, cada um no seu caminho. Foi o que Jesus fez com as autoridades judaicas. Ele veio reconciliar consigo mesmo o mundo. Só que essa reconciliação chegou como nas autoridades judaicas? Vocês aí, eu aqui. Ele nunca disse isso, mas ele se comportou assim. Você nunca vai ver a aliança de Jesus com a religião de Israel. Não tem, pode procurar que não tem. Porque os intentos, os desejos, as tramas eram diárias e diuturnas, era o dia inteiro contra o Senhor dos Senhores. Então, o único amor que ele poderia ofertar a essa gente era a separação. Não era matando-os, nem fazendo guerra contra ele, mas era assim, olha, eu estou aqui no meu caminho. Às vezes eles vinham com tramas, com perguntas, com questões, e aí a resposta também era a resposta que se deveria dar aos amalequitas. Filhos do diabo, raça de víboras, cegos, guia cegos. Porque tem hora que não dá para ter paz com quem jamais vai querer paz com vocês. Isso aconteceu com Jesus, isso acontece com a gente. E aí, nesse caso, cada um precisa discernir quem é a pessoa que você precisa aniquilar da sua vida. Eu sei que o perdão de Deus cobre multidão de pecados, embora ele não encubra pecados, mas ele cobre, ele releva pecados. Pecado é aquilo que Deus imputa, é aquilo que Deus atribui como pecado, por isso ele tolera muitos pecados que a gente comete. Por outro lado, a gente precisa, como a gente precisa fugir da impureza, a gente também precisa estabelecer limites entre pessoas que são vistas como nossos irmãos e irmãs, mas que não querem paz e nem bem. Por isso que Jesus também não se fez de rogado, ele falou, olha, quando você entrar na casa, você lança sobre ela a paz. Agora, se eles não quiserem receber a paz, siga o seu caminho. E dependendo de quem é, bata o pé, ou seja, sinalize. Fale, eu sei quem você é, amalequita, né? Agag, agagita, sei lá o quê. Porque são pessoas que não querem paz nem bem, e elas ainda existem. É interessante, por exemplo, como que a gente, mesmo sendo da paz, sem a gente saber, a gente atrai discórdia, a gente atrai inimigos. Por exemplo, no Brasil, ser professor de sociologia já é visto pelos cristãos como alguém do mal. Então eu tenho muitos alunos, colegas de trabalho, que já olham para mim e já se distanciam. Vê uma ou duas ou três postagens que eu faço lá contra um sistema que eles amam e aí já bloqueiam, já andam distantes, né? Esse cara tá falando umas coisas esquisitas aí, então as pessoas se distanciam, por mais que você esteja ali querendo semear paz, consciência, conforme o próprio Cristo, que ele era tido como um aflito e ferido de Deus, né? Nós o reputávamos como alguém maldito, vai dizer Isaías, e os apóstolos vão se lembrar dessa descrição. Porque a gente está o tempo todo fazendo isso, né? A gente está
separando as pessoas. Eu não estou dizendo que essas pessoas que olham para a gente de maneira torta assim sejam amalequitas. O que eu estou dizendo é que, mesmo que você seja da paz, há quem vai te olhar como um ser perdido, um ser do mal, por meras questões ideológicas, por questões tradicionalísticas. Então, eu preciso ser da paz, mas eu preciso respeitar isso, né? Você vai ter na Bíblia, por exemplo, Paulo e Barnabé, eles acabaram brigando. Não dava certo os dois no mesmo caminho. Não quer dizer que Barnabé ou Paulo eram amalequitas. Quer dizer tão somente que chega uma hora na caminhada que a gente precisa entender que nós vamos ter que seguir a nossa solidão. O Paulo, quando ele estava para ser morto pelo Império Romano, devido às muitas calúnias dos judeus, ele fala: os de Jerusalém não se manifestaram, ele estava se referindo aos apóstolos que andaram com Jesus, deixaram ele de lado, porque ele era um homem elevadíssimo, polêmico, não que ele fosse dado a polêmicas, mas porque ele tinha um pensamento que os judeus não davam conta. Aí os judeus se tornaram os amalequitas da vida de Paulo, os perseguidores contumazes, e os apóstolos de alguma maneira foram nessa vibe. Então a gente precisa, nesse sentido, não é ficar se levantando contra quem nos apoia, mas é entender o seguinte: talvez o meu caminho vai ser o da solidão, exatamente pelas coisas boas que eu ofereço. São aquelas pessoas que são semente, né? Elas não têm aparência, não têm formosura, mas é nelas que está o brotar de muitas situações presentes e ou futuras. Mas as pessoas não gostam de semente, as pessoas gostam do fruto, mas não há fruto sem semente. Então na caminhada a gente tem esses amalequitas ocasionais, que eu não preciso taxá-los como inimigos mortais, mas entender que a vida é assim. Os mal entendidos fazem com que as pessoas se afastem de você exatamente por aquilo de bom que você está oferecendo. E a gente não deveria ter medo de encarar isso. Também essa situação dos amalequitas pode ser trazida para o nível individual e familiar, quando você, mulher, por exemplo, está numa situação de clara violência doméstica. Aquele marido lindo com quem você se casou, aquele casamento todo romântico se transformou num inferno. Esse homem vai te matar, esse homem está atentando contra você. Ou você é uma filha que foi tão benquista por um casal e agora você chegou na sua adolescência, está lá o seu pai ou o seu padrasto te olhando com más intenções, querendo te molestar, ainda dizendo o que vai fazer. É gente perversa, sem propósito, que ainda diz aonde que você vai terminar. Vai terminar na incredulidade, né? Vai terminar como a safada que queria pegar o marido da própria mãe. Nesse caso, você não vai matar ninguém, mas você precisa sair desse lugar. Pedir a Deus sabedoria e meios para sair dessa situação. Às vezes você é aquela menina que tentou contar para sua mãe e ela fala assim: mas e você está fazendo o quê? Alguma coisa você fez para o seu pai estar te desejando ou para o seu padrasto estar te desejando. Essa mãe se tornou uma amalequita na sua vida, em nome lá dos medos dela, das necessidades dela, seja lá do que for. Quem tem que se livrar disso é você. Porque todo molestador age como uma malequita, né? Eles vêm a furto, eles vêm com carinho, eles vão te cansando, eles vão te premiando até você se sentir culpada. Eu estou falando no feminino porque geralmente são elas, as mulheres e as crianças, as vítimas desses abusadores amalequitas. É por aí que vai o princípio. Mas continuemos. Então, o princípio desse trecho tem a ver com isso. Deus não está mandando ninguém matar ninguém, mas Deus está nos alertando que existem povos que jamais vão querer paz, ou pessoas que jamais vão querer paz com você. Então por que você ficar cultuando nessa ingenuidade? Seja prático como Jesus. Não quiseram a paz, você não vai ficar lá enchendo a paciência, obrigando a pessoa a querer paz. Siga o seu caminho, né? Agora, eu reconheço que são situações muito específicas, que você só vai saber qual é a sua situação, de quem é que você precisa se desviar, de quem é que você precisa fugir porque você jamais vai vencer, ou de quem é que você precisa interferir, acerca de quem você precisa interferir. Você só vai saber disso na sua comunhão diária com Jesus, porque graças a Deus, esses pequenos vídeos jamais têm a pretensão de te tirar da presença do Senhor.
Mas uma coisa é certa, há pessoas que não querem o seu bem. Essas pessoas precisam ser discernidas e precisam ser amadas assim, quanto mais distantes estiverem. Porque o propósito delas é maior do que qualquer tentativa sua de paz. E aqui eu não estou convocando ninguém à guerra, só estou convocando todo mundo à prudência. Uma prudência do nosso Senhor, quando Ele esteve entre nós.